Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar então com a ideia de como fazer projetos, como ter o auxílio da resposta em frequência para fazer o projeto de controladores. Então, nas aulas anteriores a gente viu uma das ferramentas que o engenheiro de controle usa para projetar controladores, que é o lugar geométrico das raízes, certo? Então lá a gente conseguia enxergar, a partir dos polos de malha aberta, a gente conseguia enxergar o caminho que os polos de malha fechada podem percorrer quando eu coloco um aumento de ganho, certo? Então a gente fazia o diagrama do lugar das raízes, onde eu colocava os polos de malha aberta do meu sistema. A gente consegue desenhar aonde que são os possíveis lugares que os polos de malha fechada vão estar presentes. E aí, se eu alterar o ganho, eu consigo escolher aonde que vão estar os polos de malha fechada. A gente viu que a gente pode escolher os requisitos de projeto, como o tempo de subida, tempo de estabilização, máximo sobre sinal. Transformar, nesse caso, um sistema dominante de segunda ordem. A gente transformava lá a forma padrão com Xi e ômega-n, a partir de a gente pegava lá um sobressinal e dava um valor de Xi, então eu escolhia o máximo sobressinal, escolhia um valor de Xi, ou o tempo de estabilização, que depende do Xi e do ômega-n, e a gente transformava esses requisitos da resposta no tempo em requisitos de projeto. E aí eu dizia, então o meu polo de malha fechada tem que estar em um determinado ponto, dentro de um valor de Xi e dentro de um tempo de resposta. Escolher, vamos supor que eu quero os meus polos de malha fechada estejam aqui. Então, nesse caso eu poderia só aumentar o ganho proporcional eu chegaria lá. Se eu precisasse entortar o lugar das raízes para chegar num outro ponto, por exemplo, se eu quisesse que o sistema tenha um sobressinal menor e seja mais rápido, e eu quisesse que os polos de malha fechada estivessem aqui, eu tinha que colocar outros elementos que entortassem esse lugar das raízes, certo? Então eu poderia colocar mais polos e zeros no meu sistema. Vamos supor aqui, coloco mais um polo, um zero e assim, a gente vê cada um, e entortar esse lugar das raízes para que o meu sistema atinja os polos desejados de malha fechada, certo? Então, basicamente era assim que a gente trabalhava com o lugar das raízes. Eu transformo o cálculo de projeto numa forma mais visual, em que o engenheiro de controle consegue calcular e consegue entender melhor qual estrutura de controle funciona mais para o meu sistema do que uma alocação de polos em que elas totalmente analítico. Então a gente está aumentando o leque de ferramentas que o engenheiro de controle pode ter. Hoje a gente vai ver como que a resposta em frequência, o diagrama de resposta em frequência, o diagrama de Bode, pode auxiliar a gente no projeto de controle. Então, quando eu estou no projeto no domínio da frequência, domínio da frequência, aqui da frequência real, Então lembrem que a gente pode levantar ou fazer o diagrama de resposta em frequência a partir da função de transferência, pessoal? Então nesse caso é uma resposta em frequência generalizada, em que eu troco o S por J ômega e eu consigo analisar até a estabilidade de sistemas instáveis, coisas que eu não poderia fazer experimentalmente, colocar senoides e ter senoides com amplitude e variações de amplitude e fase em sistemas instáveis. Mas aqui na resposta em frequência generalizada, em que eu parto de funções de transferência e substituo S por J ômega, a gente obtém uma resposta em frequência e a gente consegue analisar esse comportamento de malha fechada a partir da resposta em frequência em malha aberta. Então quando a gente vai trabalhar com projeto no domínio da frequência, a gente vai trabalhar com algumas métricas, que são, por exemplo, conceitos de margem de fase, margem de ganho, certo?
Eu tenho também conceitos aqui como a banda passante do sistema. E tenho a taxa de corte também. Esses são conceitos que eu consigo enxergar bem quando eu estou no domínio da frequência, que representam características do meu sistema de controle quando ele estiver em malha fechada, tá? Então, a partir aqui da margem de ganho e da margem de fase, a gente consegue avaliar, por exemplo, a estabilidade do sistema em malha fechada. Também consigo relacionar com requisitos de regime transitório, como por exemplo sobressinal. Certo? Então a gente vai ver como é que são esses conceitos, como é que eu tiro esses conceitos do diagrama de Bode e como que eles vão representar na resposta do meu sistema em malha fechada. A banda passante, pessoal, está bastante relacionada também à velocidade do transitório. Então, por exemplo, tempo de subida, né? Ele tem uma relação aqui com a banda passante. Esses dois requisitos também, como a banda passante e a taxa de corte, eles vão influenciar para a gente vai conseguir perceber a capacidade do nosso sistema em diferenciar o que é um sinal de interesse e o que é um sinal de ruído, tá? Então isso daqui também é importante para diferenciar sinal e ruído. Então, se eu tiver boas características aqui de banda passante e taxa de corte, o meu sistema fica menos suscetível a ruídos, que são sinais de alta frequência. Então, esses conceitos aqui, pessoal, que a gente vai aprender agora, como que a gente pode enxergar eles num gráfico de resposta em frequência e como que a gente pode trabalhar o sistema, como eu posso colocar um controlador no meu sistema para que tenha essas características de acordo com os requisitos de projeto. Beleza? Bom, então aqui vou fazer um diagrama de Bode aqui para que a gente consiga entender um pouco melhor esses conceitos. Então vamos colocar aqui o gráfico de magnitude e fase. Então aqui é o gráfico de magnitude e aqui é o gráfico de fase, né, de uma G de J ômega, certo? Então vamos pensar aqui numa G de J ômega. Então eu coloco aqui, faço a resposta em frequência do meu sistema em malha aberta e quero inferir o comportamento do meu sistema em malha fechada com as características desejadas. Quando eu olho um diagrama de Bode assim, pessoal, a gente pode trabalhar em projeto dividindo ele em três partes. Então, a gente vai dividir em três partes. Aqui essa parte são das baixas frequências, certo? Então eu tenho aqui baixas frequências. Aqui as médias frequências, onde está perto da frequência de cruzamento do meu sistema, que a gente vai ver o que é. E as altas frequências, que é bastante à frente da frequência de cruzamento. Nas baixas frequências, pessoal, a gente consegue enxergar características de regime permanente. Então, características como o erro em regime permanente a gente vai analisar na parte das baixas frequências do meu diagrama. Aqui, onde eu estou perto da frequência de cruzamento, nas médias frequências, é onde a gente vai trabalhar o regime, características de regime transitório. E nas altas frequências, pessoal, a gente vai ver a relação sinal-ruído, certo? Eu vou analisar a robustez do meu sistema em relação a ruídos e em relação os sinais, como que ele vai cortar, como ele vai tratar os sinais de interesse do meu sistema, tá? Então, basicamente a gente vai trabalhar esses três partes do gráfico aqui para que a gente trabalhe essas características de projeto. Beleza? Bom, então vamos começar a tratar o que são os conceitos de margem de fase e margem de ganho. Então vou esboçar aqui
como que seria a resposta em frequência de um sistema de terceira ordem, por exemplo, um sistema com 3 polos. Então, ele vem sem inclinação nenhuma, né? Enquanto o primeiro polo menos 20 dB por década, menos 40 dB por década, menos 60 dB por década. Tá? Então, é o quanto contribui cada um dos polos. Já no diagrama de fase, pessoal, cada polo contribui com menos 90, então eu saio de zero e eu sei que eu vou terminar lá em menos 270 graus, né? Beleza? Ok. Então vejam só, vamos supor aqui que aqui assim é menos 180 graus, certo? Então se eu estou aqui em menos 180 graus, eu subo para o gráfico de cima e vamos supor que o 1, vamos supor que aqui é o 1, ou o ganho 1, né? Ou 0 dB. Tá? Dado um ganho K aí no meu sistema. Então se eu pego aqui, pessoal, onde o gráfico corta 180 graus, essa frequência, né? E subo aqui para o diagrama de módulo, vou fazer uma projeção aqui de onde estaria o 0 dB. Essa diferença aqui, pessoal, ó, essa diferença é o que a gente vai chamar de margem de ganho. Ok? Então vejam, a margem de ganho é o quanto que ainda pode ter de ganho para que nessa frequência aqui de 180 graus ele chegue ao 0 dB ou ao 1. Vejam que ele está abaixo aqui, né? Então eu falei que era menos 5 dB, então aqui nesse exemplo eu teria uma margem de ganho igual a 5 dB. Ó. Tá? Então vejam, isso significa que eu estou abaixo, que estou a menos 5 dB, significa que eu poderia aumentar ainda 5 dB no ganho para ele passar por essa frequência aqui de cruzamento. A gente chama de frequência de cruzamento, a frequência onde ele passa aqui pelo 1 e a frequência onde ele passa aqui pelo menos 180 graus. Então a frequência de cruzamento do ganho aqui é quando ele passa por 1. Então vejam, quando eu estou em menos 180 graus aqui, eu ainda poderia aumentar 5 dB, porque vocês lembram do comportamento do diagrama de Bode, quando eu aumento o ganho, eu só mexo o gráfico do módulo, né? Ele vai para cima ou para baixo sem mexer na fase. Então eu poderia aumentar 5 dB, se eu aumentasse exatamente 5 dB, ele ia parar aqui exatamente em 0 dB o ganho, né? Então eu tenho uma margem, eu tenho uma sobra de 5 dB, ok? Então assim, a gente fala que eu posso aumentar, eu posso somar 5 dB no ganho, porque eu estou em dB, então é uma soma, né? Mas significa que eu ainda poderia aumentar um valor maior que 1, ou multiplicar por um valor maior que 1, se eu tiver no ganho um valor normal, né? Que não seja logarítmico. Beleza? Se eu subir mais aqui esse ganho, vamos supor que eu subo 10 aqui, 10 dB, aumento 10 dB. A minha margem de fase seria negativa, né? Eu teria que diminuir 5 dB. Então, por exemplo, se eu aumento 10 aqui, a minha margem de ganho seria de menos 5 dB. Ou eu teria, se eu voltasse, saísse da escala logarítmica, eu teria que multiplicar por um valor menor que 1. Tá? Então, esse é o conceito da margem de ganho. E o que é a margem de fase? A margem de fase, eu pego aqui a frequência de cruzamento, onde ele está, o gráfico do módulo, ele corta o 1 aqui, ou o 0 dB, e eu vou achar lá embaixo essa frequência. Vejo o valor da fase e comparo aqui com o 180. Ó. Então essa diferença aqui de fase, daqui até o 180, é o que a gente vai chamar de margem de fase.
Então vamos supor aqui nesse exemplo, vamos supor que aqui está, sei lá, menos 130. Então a minha margem de fase nesse exemplo seria, margem de fase seria de 50 graus. Tá? Então ela é a diferença, quanto que falta para chegar em menos 180. É uma margem de fase positiva, porque ela está aqui para cima dos 180. Tá, pessoal? Então a gente quer que os sistemas aqui, as margens são positivas quando elas estão para o lado de dentro aqui. Menor que 180 e menor do que o 0 dB. Ok? Se a margem de ganho está para cima, ela é menor que, ela é negativa, e se também a margem de fase aqui está para baixo de 180, ela é negativa. Vamos supor que eu aumento o ganho aqui, ó. Se eu aumento o ganho, essa frequência de cruzamento vai correndo para lá, ó, ao ponto que se ela chegar aqui assim, deixa eu fazer o desenho para vocês entenderem. Se eu aumentar o ganho aqui, ó, faço isso aqui. Vejam que a nova frequência de cruzamento agora é aqui, ó. Ó, vejam que dá uma frequência, uma fase maior que 180. Então aqui eu teria uma margem de fase negativa. Ok? Então ficou claro o conceito de margem de fase e margem de ganho. Eu pego margem de ganho, eu pego onde ele cruza 180, subo para o gráfico e vejo essa diferença com o 0 dB. A margem de fase eu pego onde ele corta o 0 dB e vejo a diferença com os 180 graus. Ok? Bom, por que eu estou falando menos 180 graus e 0 dB? Tá, pessoal? O ganho 1. Por que eu estou trabalhando com esses dois valores aqui? Então lembrem, se a gente olhar num diagrama aqui no plano S, quando a gente substitui o S por J-ômega, onde que a gente está trabalhando? Eu estou dizendo que a parte real é negativa, é zero, desculpa, né? Estou dizendo que a parte real é zero. Então, eu estou trabalhando só com J-ômega, eu estou trabalhando aqui em cima, ó. Certo? Bom, e se eu quero inferir um comportamento em malha fechada, para ele ser um polo em malha fechada, eu tenho, vamos pegar aqui uma planta, eu tenho aqui a G de S, estou fechando a malha, né? Fechando a malha aqui, pessoal, o que eu vou ter? A função de transferência de malha fechada vai ser G de S 1 mais G de S. Certo? Então, para ser um polo de malha fechada, ele tem que ser a raiz desse cara aqui. Para ser a raiz desse denominador, eu tenho que 1 mais G de S igual a 0. Ou seja, G de S igual a menos 1, né? Beleza, G de S igual a menos 1, se eu pensar nisso como um vetor, o que significa o menos 1? Significa ter o módulo 1, então módulo G de S igual a 1, e a fase de G de S igual a menos 180 graus, certo? Então, pessoal, analisando esse sistema aqui de terceira ordem, se eu pegasse, vamos supor que exatamente em 180 graus aqui, ó, o ganho fosse 1, vamos supor que aqui o ganho está 1, ele está deslocado. Então, se ele está exatamente em 180, se ele está exatamente em 1, significa aqui, num sistema de terceira ordem, a gente pensar aqui no lugar das raízes, ó, vai ser assim, né? Certo? Significa que eu vou estar bem nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, se eu for mexer no ganho aqui, onde os polos de malha fechada poderiam estar, no lugar das raízes, esse é o ganho. Esse ganho, se eu for mexendo, ele vai estar mexendo aqui. Se acertar certinho, quando 180 o ganho é 1, frequência de cruzamento, isso significa que eu estou exatamente nesse ponto. Ok? Isso traz um conceito importante também pra gente. Porque vejam, aqui no lugar das raízes a gente via, se eu aumentasse o ganho,
a partir daqui o meu sistema ficaria instável, certo? E se eu diminuir o ganho, o meu sistema fica estável. Então aqui, se aqui é menos 180 e aqui é zero, se eu diminuir o ganho, vejam, ele vai para baixo aqui, ó, diminui o ganho, a fase também vem para dentro. Então, eu tenho uma margem de ganho positiva e uma margem de fase positiva, significa que meu sistema é estável. Se eu aumento o ganho, vai dar uma margem de ganho negativa e uma margem de fase negativa. Significa que o meu sistema é instável. Tá? Então, vejam que a margem de fase e a margem de ganho, elas vão servir para que a gente possa analisar a estabilidade do sistema. E ela está me dizendo assim, qual é a margem que eu ainda tenho para que meu sistema não fique instável. Ok, pessoal? Então, muitas vezes a gente usa até como um requisito de projeto. Eu quero uma margem de ganho de pelo menos 10 dB, tá? Que é a distância que meu sistema está em relação à estabilidade. Ok? Então, a análise de estabilidade direto pelo diagrama de Bode, ela não é tão completa. Tem alguns casos que a gente vai ter problemas, como sistemas de fase não mínima, ou por exemplo um sistema de segunda ordem que não tem cruzamento pelo 180. Então eu não vou ter uma margem de ganho que me dê um valor que eu possa utilizar aqui para analisar estabilidade, né? Então assim, existe um teorema, o teorema de Nyquist, em que eu analiso eu analiso a resposta em frequência, mas não aqui no diagrama logarítmico, e sim eu pego e faço um diagrama polar da minha resposta em frequência e aplico o teorema de Nyquist e eu consigo ter uma representação da estabilidade de uma forma melhor do que se eu estiver olhando pelo Bode. Ok? Então a gente vai fazer um vídeo específico sobre o teorema de Nyquist e aí a gente vai trabalhar melhor a estabilidade na resposta em frequência, que a gente consegue enxergar melhor que o diagrama logarítmico, que é o diagrama de Bode. Ok? Mas os conceitos de margem de ganho e margem de fase a gente pode utilizar para estudar a estabilidade do sistema. Ok? Então lembrem que a estabilidade é o conceito principal, né? O primeiro requisito de projeto. Ou o meu sistema ele é instável em malha aberta e eu quero tornar ele estável em malha fechada, ou o meu sistema é estável em malha fechada e eu quero que ele continue estável em malha aberta e eu quero que ele continue estável em malha fechada e com os requisitos melhorados aí de projeto. Beleza? Então esses são os conceitos de margem de ganho e margem de fase. Vamos ver qual que é o conceito agora de Bom, pessoal, uma questão. A margem de fase, se a gente pegar a forma padrão de segunda ordem, aqui um ômega-n ao quadrado, s quadrado mais 2xi ômega-ns mais ômega-n ao quadrado. Se a gente substituir o s por j ômega e trabalhar essa equação nos formatos de encontrar a margem de fase equivalente, a gente acha uma relação de margem de fase com xi, que dá uma curva assim, e a gente consegue aproximar a relação entre o xi, vamos supor que é uma reta, isso vale para um xi até 0,6, ele é uma boa aproximação da reta. Eu acho uma relação assim, ó, que o xi é igual a margem de fase sobre 100 graus aqui. Então vejam, se eu quero um xi, por exemplo, de 0,5, né, tenho lá um máximo sobressinal de 20%, escolho um xi de 0,5. Então isso me daria que eu preciso de uma margem de fase de pelo menos 50 graus. Tá? Então essa aqui é se a gente precisar de um valor mais preciso, a gente consegue achar essa equação aqui no livro do Ogata, mas uma boa aproximação, uma regra prática, essa relação de xi em relação à margem de fase sobre 100 graus. Então é bem direto, se eu quero um xi de 0,6, né, que até aqui ainda tá válido, eu tenho que ter uma margem de fase de pelo menos 60 graus. Ok? Então vejam que a margem de fase já pode ser usada, assim como a gente usava o xi como um requisito de projeto, eu já estou traduzindo ele para a margem de fase, tá pessoal? Então bem comum
eu tenho lá um requisito sobre sinal, então já vejo uma margem de fase, por exemplo, de 50 graus e eu quero ter uma margem de ganho de pelo menos 10 dB. Já são requisitos para que eu possa fazer o meu projeto. Ok? Beleza. Então anotem isso daqui. Vamos analisar agora outro conceito. É o conceito de banda passante, tá, pessoal? Então, em geral, os sistemas que a gente usa, os sistemas reais, são sistemas do tipo passa-baixa, né? Ou seja, os sistemas eles têm um comportamento de queda nas altas frequências, ok? Então tem um conceito importante aqui, que é o conceito de banda passante, tá? A banda passante, pessoal, é a largura, essa largura de banda que eu tenho aqui até a frequência de corte. Então lembram que a gente fez a definição da frequência de corte, que é exatamente quando você tem um sistema de primeira ordem, exatamente quando está no polo. Vocês lembram da outra aula que ele caía até 0,707, né? Que é igual a menos 3 dB. Então onde ele está aqui, ó, menos 3 dB, 0,707, eu pego aqui, exatamente, eu digo que essa frequência aqui, ó, é a frequência de corte. E essa de 0 até essa frequência, essa daqui é a banda passante, ó. Ou seja, esses sinais aqui, essas frequências, essas senoides todas que são colocadas aqui, ele vai conseguir trabalhar dentro de uma... não vai atenuar muito essas senoides, né? É a maior frequência em que ele consegue ter um segmento de senoides, digamos assim. Daqui para cá ele está cortando, ele já caiu a menos 3 dB, ou seja, está menor do que 70% da amplitude, tá? Ele vai cortar bastante. Então, esse conceito aqui é o conceito de banda passante, tá? E a banda passante, pessoal, ela está relacionada à velocidade do sistema, então ao tempo de subida do sistema. Então, por exemplo, uma ideia básica, assim, se eu quero diminuir o tempo pela metade, eu dobro a banda passante do meu sistema, ok? Só que assim, a banda, nesse exemplo aqui num sistema de primeira ordem, a frequência de corte aqui, ela é mais fácil da gente entender aqui com a frequência de cruzamento. Mas se a gente pensar num sistema de segunda ordem, por exemplo, não pensar um sistema de segunda ordem com polos complexos. Então eu vou ter aquele pico de ressonância, né? Então vamos supor, ele está aqui... tenho aquele pico de ressonância e faz isso daqui, ó. Então vejam, nesse caso, vamos supor que a frequência de corte foi aqui assim, ó, onde ele cruza o 0 dB, e vamos supor que ele caiu aqui a 0,707 aqui assim, ó. Então vejam, nesse caso, a frequência de corte, ó, tem uma diferença, ó. A frequência de corte, a banda passante aqui, é diferente da frequência de cruzamento. Tá, pessoal? Então, uma coisa que a gente sabe para garantir aqui é que essa diferença aqui nunca vai passar de 2. Tá? Então, vejam, a frequência de cruzamento aqui, para garantir a banda passante, ela pode ser coincidente, mais perto, vai depender do Xi, se eu tiver um Xi menor, né? Essa diferença vai variar aqui entre a frequência de corte e a banda passante, mas ela vai ser menor do que 2. Então, por exemplo, a frequência de cruzamento está em 10 radianos por segundo, a frequência de corte, a frequência da banda passante aqui vai ser menor do que 20. Tá? Então a gente só tem que levar em consideração que esses valores aqui são um pouco diferentes, mas são menores do que 2 vezes. Então isso é só para a gente ficar esperto quando for trabalhar com os requisitos do projeto. Então a ideia que eu quero deixar é que a banda passante, essa frequência aqui, ela influencia na velocidade da resposta. Tá? Outra característica da banda passante, pessoal, e aqui também já passando a taxa de corte, é
característica da banda passante aqui, já trabalhando a taxa de corte, é que vejam que as frequências daqui para cá, ele pode cortar, por exemplo, nessa inclinação, aqui no caso seria menos 40 com 2 polos, mas pode encontrar um terceiro polo e cair a menos 60, menos 80 e assim por diante. Vejam que quanto maior essa inclinação, ou seja, a taxa de corte aqui, ó, mais rápido ele vai atenuar as altas frequências, ou seja, vai ser menor a amplitude das altas frequências. E imaginem que os ruídos que existem lá na prática, né, na vida real, os ruídos são sinais de alta frequência. Então quanto mais rápido a minha inclinação aqui, a minha taxa de corte, ou seja, a inclinação perto da frequência de corte for maior, mais fácil o meu sistema vai diferenciar o que é um sinal de interesse e o que é um ruído. Ou seja, vejam que quando eu seto aqui a banda passante, ela tem que todos os meus sinais de interesse, ou seja, uma variação normal dos meus sinais que fazem parte do meu processo, elas têm que estar aqui dentro, e tudo para frente eu digo que é ruído. Então vejam, se eu colocar uma banda passante também muito curta aqui, pode ter sinal meu de interesse que não vai, que eu vou estar cortando ele. Isso é um problema, né? Então a banda passante ela pode aumentar, porque eu vi também que o sistema fica mais rápido, só que se eu aumentar demais também vai ficar muito suscetível a ruídos. Então essa daqui é a relação que eu tenho que fazer, e quanto maior a inclinação aqui para as altas frequências, mais fácil o meu sistema vai diferenciar de um sinal real para um ruído, porque os ruídos vão ficar muito pequenos. Então essa também, e isso daqui, pessoal, essa inclinação, ela depende do quê? Da diferença do número de polos e zeros, né? Quanto maior a diferença, ou seja, tenho mais polos do que zeros, maior é essa inclinação aqui. Então esse é mais um requisito, um requisito de projeto que eu posso enxergar olhando o domínio da frequência. Ok? Bom, então agora a gente pode analisar como é que se comporta na frequência algumas estruturas de controle que a gente já conhece, já trabalhou com o lugar das raízes, como os controladores de avanço e atraso de fase, um PI, um PD e assim por diante. Ok?